Vou trazer agora, Américo, Michel Gavendo, com informações direto de Israel, porque o Hamas disse que mais de 250 pessoas são feitas de reféns em Gaza. O grupo radical afirmou que não poderia confirmar o número exato, uma vez que eles alegam a morte de reféns durante bombardeios na região. A gente vai ao vivo, então, direto para Israel, conversar com o nosso repórter Michel Gavendo. Michel, muito bom dia para você. Queria que você trouxesse mais detalhes sobre a situação dos reféns e também sobre esse anúncio, né, por parte do Hamas. Bom dia. Foi a primeira vez que o Hamas agora divulgou um vídeo de uma pessoa sequestrada naquele dia 7, que são aqui considerados os maiores ataques terroristas na história de Israel. É o vídeo de uma jovem de 21 anos. Ela se chama Mia Shen. Ela estava na festa, ela foi levada pelo Hamas naquela festa que foi atacada, a festa de música eletrônica. No vídeo ela aparece recebendo tratamento médico no ferimento no braço direito, e depois ela faz uma declaração com uma cara muito assustada, dizendo que está bem e pedindo ajuda para ser libertada. Não faz nenhuma condição, não diz nenhuma condição, não diz se o Hamas pediu para ela passar alguma mensagem. Ela apenas diz que está bem e que pede para voltar para casa. A mãe da Mia fez agora há pouco uma declaração aqui pedindo a atuação do mundo para que os sequestrados sejam devolvidos. Então, Israel confirma 199 cidadãos nas mãos do Hamas. O Hamas diz entre 200 e 250. O Hamas diz também que alguns morreram nos bombardeios, como vocês lembraram, e diz também, fez uma ameaça de executar reféns se Israel não parar de bombardear a faixa de Gaza. A mãe da Mia disse também que o mundo precisa se unir para derrotar o terrorismo. Ela lembrou que entre os sequestrados há crianças, há idosos, há inclusive sobreviventes do Holocausto. Ela pediu uma ação imediata para que todos voltem para casa o mais rápido possível. Por enquanto, uma devolução ou uma troca de prisioneiros seria feita durante uma trégua dos combates entre Israel e o Hamas, mas isso não acontece. Durante a noite e amanhã aqui no Oriente Médio, Israel bombardeou centros do Hamas, o exército diz que são centros de comando de operação do Hamas, casas de líderes da organização e também armazéns de armas. O Hamas continua também com a capacidade de disparar contra o sul de Israel e, por enquanto, não há nenhum sinal de uma trégua nesse conflito. Hoje, essa situação é um horror absoluto, né, Michel? A gente trazer esses números dos reféns, relatos dos reféns. É impressionante. Enquanto você falava, a gente acompanhava imagens ao vivo de um bombardeio. Os bombardeios não param, gente. A gente mostra para vocês imagens minuto a minuto. Michel, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre onde você está nesse momento. Eu consegui ver rapidamente, se a gente puder colocar o Michel um pouquinho para mostrar onde ele está. E também qual que é o cenário nesse momento por aí. Eu estou no momento na cidade de Modi'in, no centro da Estrela de Davi Vermelha, que é a Cruz Vermelha aqui em Israel. É um centro cultural que foi transformado agora num centro de operações de emergência das equipes médicas. Agora, aqui nessa cidade também fica o estúdio de tatuagem onde a Mia Shen trabalhava. Ela estava na festa, ela trabalhava no estúdio de tatuagem. Agora, a situação em geral em Israel, lógico, os conflitos continuam, mas com esse vídeo, a divulgação do primeiro sinal de uma pessoa que está nas mãos do Hamas, na sociedade israelense, passa a ser o principal assunto, porque esse vídeo ele tem alguns objetivos. Não é só mostrar que o Hamas tem israelenses em seu poder, é mostrar também, tentar passar para o mundo a impressão de que o Hamas está tratando bem essas pessoas e que essas pessoas podem ser usadas para um cessar-fogo ou para uma troca de prisioneiros. Agora, o efeito psicológico aqui em Israel, quando uma pessoa sequestrada pelo Hamas aparece no vídeo, ainda com uma cara assustada e ainda sendo ferida, é muito forte. Michel, o que você tem ouvido? A gente tem conversado diariamente aqui na CNN, mas eu queria que você relatasse para a gente o que você tem ouvido da população, com as pessoas que você tem conseguido conversar aí na rua. Qual que é o cenário? Como é que as pessoas têm se sentido em meio a essa guerra?
Olha, já são 11 dias de guerra e o que as pessoas... É lógico que a conversa do dia a dia, as pessoas que se encontram nos mercados ou nos locais onde ainda a atividade comercial continua funcionando, é lógico que a situação é a situação de guerra, é a única conversa, né? Mesmo porque aqui todo mundo tem ou alguém que foi ferido, ou alguém que está no exército, ou filhos, ou parentes. É um país pequeno, onde todos servem ao exército, então todo mundo preocupado com a situação, não só dos parentes e amigos, também com a situação do país. Porque Israel sofreu um ataque, os horrores do primeiro ataque ainda não terminaram de sair, as pessoas ainda estão ouvindo novas histórias de horrores, a gente até tem uma orientação de não divulgar todas as histórias, porque são horrores que, até segundo o responsável pela identificação dos corpos de israelenses mortos naqueles primeiros ataques do Hamas, ele disse que só compara isso às atrocidades dos nazistas. São violações, e são mutilações, e são histórias de execuções que ultrapassam assim, o limite da gente entender como o ódio chega nesse patamar. Mas também aqui são 11 dias de guerra e Israel continua com a mesma política, tanto a diplomacia quanto as atividades militares, os ataques com o Hamas, eles não são diferentes de outros conflitos com o Hamas. Quer dizer, a dimensão inicial foi muito maior, o ataque terrorista foi muito maior do que em outras ocasiões, foram quase 2.000 membros do Hamas que invadiram e mantiveram território israelense ocupado durante quase 4 horas, matando e executando, sequestrando pessoas, mas a resposta de Israel é a mesma do que em outras ocasiões. E a diplomacia de Israel também é a mesma do que em outras ocasiões. Ao mesmo tempo em que há essa cobrança de uma atividade mais contundente de Israel, há sim uma preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza, porque isso influencia muito nas decisões políticas aqui e também no estado da população. Tem gente aqui que defende que Gaza seja bombardeada, mesmo sob o risco de matar os próprios reféns israelenses, e tem gente que defende que não, que Israel deve conter os ataques, tomar o maior cuidado possível, mas sim, o consenso é de que a guerra aqui na sociedade israelense, o consenso é de que essa guerra é justa. Michel, gente, para você que está chegando agora aqui na CNN, o Michel está conversando com a gente ao vivo, direto de Israel. Ele está em frente a um centro de operações de emergência da Cruz Vermelha. Michel, a gente tem conversado aqui nos últimos dias e relatado que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, teve uma queda ali na popularidade, em especial depois dos ataques surpresas do Hamas, que pegou o sistema de segurança de Israel de surpresa. Diante dessa resposta de Israel, queria que você relatasse para a gente como está esse cenário político por aí, como está a popularidade de Benjamin Netanyahu. Olha, eu acho que agora os políticos não estão preocupados com a popularidade, eles têm a consciência de que houve uma falha muito grande e de que até agora apenas um líder do setor de segurança de Israel assumiu a responsabilidade. O líder do Serviço de Segurança Interna, o Serviço de Espionagem de Israel, assumiu a responsabilidade e disse que houve uma falha. Agora, aqui também surgem outras perguntas. Não é só a pergunta por que o exército foi pego de surpresa. Para isso, tem algumas respostas. Era um sábado, que é o dia de descanso judaico. Era o final de um feriadão, de uma festa judaica tradicional, e início de uma outra festa. Havia uma rave, havia um sentimento de que não havia um perigo. Mas, claro, houve uma falha. Agora, as perguntas que surgem aqui são outras. Elas vão além dessa falha do dia 7, quando o Hamas atacou. Essas perguntas vão para trás. Como o Hamas conseguiu, durante o ano, montar, organizar um exército, não é mais um grupo de guerrilheiros à toa, é um exército organizado, com comando, com hierarquia, com armas, com a capacidade de fabricar, armazenar e disparar armas contra Israel. As perguntas também se dirigem à liderança palestina. Onde estavam as lideranças palestinas moderadas enquanto o Hamas conseguiu preparar e atacar? Onde estavam as organizações humanitárias de Gaza? Israel sempre acusa o Hamas de usar as organizações humanitárias para contrabandear armas e de usar os próprios locais, os centros humanitários, para esconder armas e centros de comando. Onde estavam essas pessoas nesses anos?
Como é que é possível que durante tantos anos o grupo conseguiu se armar e planejar um ataque e ninguém disse nada? Então, no meio da guerra, as pontas políticas, lógico, as perguntas aqui são duras, né, da sociedade e da imprensa também, mas ainda há um sentimento de união de que depois, né, na esperança de que o conflito termine, e aí sim, os políticos e líderes vão ter que prestar conta para a população.